Olha, se a gente parar para pensar, hoje em dia, as formas de ganhar dinheiro são, assim, quase infinitas, né? Vai desde responder uma pesquisa rapidinha no celular, até, de fato, construir uma carreira sólida. O leque de opções, sério, nunca foi tão grande. E é exatamente isso que vamos fazer aqui, mapear esse espectro moderno de renda e tentar entender como navegar por ele. Essa é aquela pergunta que vira e mexe, todo mundo se faz, não é? Preciso de uma grana extra, e pra ontem. Seja para cobrir o imprevisto ou para dar aquele gás num sonho que está guardado. A busca por essa renda extra é uma realidade para muita gente. E a notícia boa é que sim, existem caminhos e o melhor, para todos os perfis e para qualquer tempo disponível. E para a gente entender melhor todas essas opções, vamos pensar numa ferramenta tipo um espectro de renda. Imagina uma linha. Numa ponta, a gente tem os bicos rápidos, sabe? Aqueles com flexibilidade total, baixo compromisso e uma graninha que entra na hora. Lá no meio está o empreendedorismo. O potencial é maior, mas o risco também. E na outra ponta, o emprego formal, com toda a sua estabilidade e os benefícios que a gente conhece. Vamos mergulhar em cada um desses caminhos agora. Então vamos começar pelo começo, pela ponta mais acessível desse espectro, os famosos bicos rápidos. Basicamente são aquelas atividades que fazem o dinheiro pingar na conta quase que na mesma hora. E o melhor, muitas vezes dá para fazer sem nem sair de casa e sem precisar de muita experiência. Uma das portas de entrada mais comuns para isso são as chamadas microtarefas. O nome já entrega, né? São pequenas coisinhas, atividades online que praticamente qualquer pessoa consegue fazer. Tipo, responder uma pesquisa de mercado, testar se um aplicativo novo está funcionando direito ou até assistir uns vídeos. Claro, cada tarefa paga um pouquinho, mas se a pessoa se dedica, no final do mês, essa soma pode virar uma renda extra bem interessante. Tá, mas onde é que se encontram essas oportunidades? Bom, existem várias plataformas super confiáveis por aí. Por exemplo, a Amazon MTurk. É um monstro, tem tarefa que não acaba mais. A Swagbucks já é legal porque transforma o que a gente já faz, tipo ver vídeos, em grana. Agora, se o lance é fazer tarefas bem rapidinhas, a Pickle Workers é uma boa. E olha que legal, algumas pagam até via Pix. E para quem já quer algo mais robusto, com um pagamento melhor, a app foca em projetos de inteligência artificial. Mas renda extra não é só microtarefa não. Pensa bem, aquela roupa que tá parada no armário pode virar dinheiro na Enjoy. Revender cosméticos, gente, isso é um clássico que funciona até hoje. Adora bichos? Dá para ser anfitrião na Dog Hero. E tem plataformas como a Get Ninjas que são perfeitas para conectar quem sabe fazer algo com quem precisa do serviço. O ponto central é esse: pegar o que se tem, seja tempo, uma habilidade ou até coisas paradas em casa, e transformar em grana. Ok, imagina a seguinte situação: um desses bicos começou a dar certo. Tipo, muito certo, tá crescendo. E aí? Bom, o próximo passo natural no nosso espectro é a formalização. É o momento em que aquela atividade extra vira um negócio de verdade. E aqui no Brasil, o caminho mais conhecido para isso é se tornar um MEI, um microempreendedor individual. É de longe o jeito mais simples e direto de formalizar um negócio pequeno. É basicamente um processo que se faz online, sem muita burocracia, e que gera um CNPJ. A partir daí, a pessoa deixa de ser só uma pessoa física prestando um serviço e passa a ser oficialmente uma empresa. E isso, olha, abre um mundo de portas. E a pergunta que não quer calar: quanto custa para se formalizar? Bom, dá uma olhada nesse valor. O custo mensal para ser MEI é fixo, é baixo, tá ali girando em torno de R$ 75, isso para 2025. E nesse valor, que pode ter uma pequena variação, já está inclusa a contribuição para a Previdência e os impostos. É um investimento super acessível, pensando em tudo que ele traz de volta. E já que a gente falou em benefícios, a lista é grande. Ser MEI garante direitos da Previdência como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, permite emitir nota fiscal, que é fundamental para vender para outras empresas, facilita o acesso a crédito com juros menores e, ainda por cima, isenta de vários impostos federais. Funciona como uma verdadeira rede de segurança, sabe? E também um trampolim para o crescimento. Claro que com direitos vem também algumas responsabilidades, né? Ser MEI exige um pouquinho de disciplina. É super importante pagar aquela guia mensal, o DAS, sempre em dia. Todo ano tem que fazer a declaração de faturamento. Manter um controle do que entra de grana é essencial e, como a gente viu, emitir nota fiscal para outras empresas é obrigatório. Mas, convenhamos, é um preço bem pequeno a se pagar por toda essa formalidade e segurança. Muito bem.
Agora, vamos sair do mundo do empreendedorismo e viajar lá para outra ponta do nosso espectro, o emprego formal. Aquele caminho mais tradicional, sabe? Carteira assinada, estabilidade, salário certinho no fim do mês e, claro, os benefícios que todo mundo conhece, como férias e 13º. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar um exemplo de um dos cargos mais comuns e super importantes no mercado, o de auxiliar administrativo. Normalmente, a exigência é ter o ensino médio completo. A função é dar aquele suporte para várias áreas da empresa e a média de salário fica ali na casa dos R$ 1.500 por uma jornada de 44 horas por semana. É a porta de entrada para muita carreira de sucesso. E aqui vai uma dica de ouro para quem tá de olho nessa área. Os nomes são parecidos, mas tem uma diferença importante entre auxiliar e assistente administrativo, tá? O auxiliar geralmente cuida de tarefas mais do dia a dia, da rotina mesmo. Já o assistente, não. Ele já pega umas responsabilidades mais complexas, mais estratégicas e costuma trabalhar colado com a gerência. Entender isso é um pulo do gato para planejar o crescimento na carreira. Mas vamos sair da teoria e olhar para o mercado de verdade. Este gráfico aqui mostra faixas de salário de vagas que estavam abertas há pouco tempo. Olha só, uma vaga de vendedora meio período, por exemplo, podia chegar a R$ 3.000. Já na área de logística, um operador podia tirar na faixa de R$ 4.500 e um auxiliar de logística com mais responsa podia passar dos R$ 5.000. Isso aqui mostra que tem muita oportunidade concreta rolando no mercado. Bom, a gente já passou pelos bicos super flexíveis, já entendeu como funciona a formalização de um negócio próprio e também falou sobre a estabilidade do emprego formal. A grande questão agora é: como é que se junta tudo isso para construir um futuro profissional que seja sólido e que tenha a ver com os objetivos de cada um? Aí fica aquela dúvida no ar, né? Qual caminho seguir? Focar na renda extra? Investir tempo para construir um negócio próprio como o MEI? Ou o melhor é buscar a segurança de uma carreira formal? É uma decisão e tanto, porque ela mexe diretamente com o nosso dia a dia. Mas e se a gente pensar de um jeito diferente? Talvez a mentalidade de hoje sobre trabalho tenha uma outra resposta. E se a solução não for ter que escolher só um caminho? E se for possível combinar um pouco de cada um deles para criar o que a gente pode chamar de portfólio profissional? Dá uma olhada nessa imagem. É só uma das infinitas possibilidades. Imagina só, ter um emprego formal que garante a estabilidade, o plano de saúde, os benefícios. Ao mesmo tempo, ter um projeto paralelo como o MEI, pensando no crescimento a longo prazo. E ainda, complementar a renda com os bicos flexíveis e, sei lá, nas horas vagas fazer umas microtarefas para ter aquela flexibilidade total. Claro, essa combinação é única para cada pessoa. No final das contas, a chave de tudo é essa: empoderamento. Esse espectro moderno de renda dá pra gente o poder da escolha. Ninguém mais está preso a um único modelo. É totalmente possível desenhar uma vida profissional que equilibre as metas de grana com a vontade de ter flexibilidade e a necessidade de ter estabilidade. E pra gente fechar, fica a reflexão. Depois de olhar para todas essas possibilidades, desde a microtarefa mais simples até a carreira formal, como seria o portfólio de renda ideal para construir o futuro? O que seria preciso combinar para chegar lá? Essa é uma resposta que só cada um pode encontrar.